Vamos lá então, obrigado Renata Fã, essa roupa aqui é em homenagem a 88, onde eu fui junto com o Romário, Bebeto, Careca, Edmar, Tafarel, Jorginho, um dos maiores laterais do mundo. A gente foi medalha de prata lá em Seul, né, e perdemos para a União Soviética de 2-1 na prorrogação, poderia ter ganho a medalha de ouro, mas não ganhamos. E a medalha de prata está lá em casa, quem quiser comprar, eu vendo na hora e tá tudo certo, porque aqui foi feito Olimpíadas aqui e na Band também, os caras nem sabiam, acho que só a Soraya sabia que eu era medalhista olímpico, o único medalhista olímpico da Band, ela tá lá a medalha, se alguém quiser comprar, depois entra no Instagram aí, eu vejo, a gente faz uma parada, você vendeu o seu, não foi? Você vendeu sua camisa 2005? Já. Quanto você vendeu? 50 birubiru. Eu 100 birubiru eu vendo também. 100 mil reais eu vendo a medalha de prata e é linda lá de Seul. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus abençoe todos nós. É o seguinte, só queria dizer para você, Rosalá, que a verdade, essa mamata do Corinthians um dia vai acabar. A verdade, vocês do marketing do Corinthians e vocês que fizeram aí a apresentação das contas e não colocar o título de 1990, até porque vocês são muito pequenininhos. É porque vocês não são corintianos. Vocês usam o Corinthians para vocês. Vocês do Corinthians e aqueles que estão lá há mais de 50 anos, vocês mamam na teta. Vocês mamam na teta. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais leite, porque já está acabando o leite das vacas. Aí. Tá virando tudo boi. Porque vocês mamaram, E aí quando você, e ainda que quer ser presidente, você, que deu 2 milhões de reais pro Coronado. E aí quando vai fazer uma apresentação lá, e o marketing do Corinthians, e você do marketing aí, hein? Fica esperto, hein? É o que você fala, hein, irmão? Porque essa mamata aí vai acabar. E você, Osmar Stabile, que é presidente, você já tá acabando com mamata aí. Já tá acabando com... Não sei o que tá acontecendo. Tem um gato aqui? Eu tô me Não é possível que eu tô... Não é possível, cara. Você faz... Aí você tá com a cabeça pra fazer o programa, ou você tá na parada de fazer o programa, que eu tô no meu cérebro, aí parece que tem um gato aqui. Também. Tá escutando? Vocês escutaram ou só eu? Escutei. Escutou, Fabiano? Escutei. Escutou? Escutei, tem. É um Não, barulho deve ser a serra lá em cima, né? É a furadeira. Não, então eu tô falando aqui, aí eu quero ser incisível, aí vem tem um gato no meu ouvido. Não é isso que acontece. Hoje é sexta-feira, né? Relaxa. Hoje é dia de cerveja, hoje é dia de quebrar, hoje é dia de ir pra zona, hoje é dia de ir pra igreja. Ir pro samba. Ir pro samba, fazer encruzilhada, fazer tudo. Não é não? Voltando, aí, ó, é o seguinte, Osmar Stabile, você já mandou muita gente embora daí. Você já desfez coisas aí de gente que vai trabalhar no Corinthians para ganhar 40, 50 conto, 60 conto, 70 conto. E aí quer estar no Corinthians porque é corintiano e arrebenta com o Corinthians. É só a matéria que nós vamos fazer aqui com o Luiz Fabiani de 5 jogadores que deram 200 milhões de prejuízo para o Corinthians. E aí, numa apresentação de contas, eles tiram o título de 90, que é o primeiro título brasileiro. Quem que você pensa que você é? Você, corintiano, você acha que essas pessoas são as pessoas que querem ajudar o seu clube? E essas pessoas que estão lá há mais de 30 anos mamando na teta do Corinthians. Não eram ninguém. E aí viram advogados, deputados, senadores, né? Aí vira advogado, faz uma... E aí o Corinthians... Aí viram juristas, são advogados e fazem tudo de errado pro Corinthians. É só ver o que o Pedro Silveira fez em relação ao Memphis, o contrato que ele fez, que por sinal, quem está desfazendo esse contrato? O Osmar Stabile e o Marcelo Paz. Você quer ficar no Corinthians, filho? Quer? Então você vai ganhar isso aqui, não tem 24 passagens, não tem 5 milhões por título paulista, Supercopa, Copa do Brasil, e você tem que ter um número de jogos, porque se você não tiver, não. Aí o que você faz, Rosalá? Você contrata o Coronado por 2 milhões por mês. E aí vocês do marketing nem viram isso, de não colocar o título de 90, que é o primeiro título na história de um clube que sempre era colocado que não tinha passaporte. E que, por sinal, é um dos maiores títulos da história do Corinthians, mas o marketing do Corinthians não enxerga assim. Por isso que vocês não vêem de maconha na Cracolândia, velho. Vocês não vêem de maconha na Cracolândia.
É mentira. E não vou falar de outros, né? Porque se eu falar de outros, eu perco o emprego. Voltando aqui pros donos da bola, e se quiser vir aqui no programa bater comigo de frente aqui para falar como é que os camarotes, o que fizeram com o estacionamento, o que fizeram com o salário dos jogadores, o que inflacionário, tantas pessoas que ganhavam ingresso, tantas pessoas que fizeram no departamento amador o seu divã. Fala comigo. A hora que quiser e quando quiser. Vamos lá, então. Pra gente começar aqui, outra coisa, né? Eu não sei se o grande Fabiano, dos grandes jogadores do Atlético Paranaense do Gênero, meu amigo de Cajamar. Morientes, que vai pra Copa do Mundo pela TV Cazé, vai ficar com a Argentina. Argentina. Argentina, só isso. Só isso, hein? Vai ver o Messi. Quando viaja, Morientes, obrigado ao pessoal do Amazon Prime e da Cazé TV também. O pessoal que fuma muita maconha depois do toque da CESP ali. Ô cambada de maconheiro! Mentira, Souza! Fala aí! E aí, Morientes, viaja quando? Viagem dia 9, um abraço, sempre bom estar aqui ao seu lado. E Londrina? Uma delícia, né? E o Fuad? Ah, tudo lá. E o Jamil? Os Janenes, né? O Janine, Monstro, Sagrado, Fuad, Morradem e o meu querido Jamil. Tirou. Ó, tipo, ó. A Chirozinha. E a Tirou, Gohan. Chegou. Se alguém perguntar, fala que é comida, né? É comida, é a igreja. E aí, viaja quando pra Copa do Mundo? Dia 9, receba o abraço do Cazé, da equipe toda. Beijão pro Falei que ia Cazé, vir gente aqui, boa. eles gostam muito de você. Cara, o que esse cara fez pra imprensa, o que esse cara brigou de monopólio desse país. Que esse país é o país do monopólio, né? É o país que todo mundo tem, poucas pessoas têm muita coisa. Sacou? Poucas pessoas têm muita coisa. Aí vem a TV Cazé, arrebenta, o moleque do SBT ficava... Eu não sei como é que fala o negócio, que ele ficava pegando meus vídeos. React. Aí tinha o negócio de colírio, aí tinha o negócio de sexo, tinha o negócio de não sei o quê. E ele fazia tudo isso virar uma coisa incrível. E ele virou um senhor. Tá agora a Cazé TV, tá em Portugal, meu irmão. Logo, logo tá nos Estados Unidos. Parabéns a todas as pessoas que vão trabalhar. Parabéns a todos vocês que vão fazer a Copa. Eu vou assistir por vocês. Não vou assistir nem na Globo e muito menos do SBT. Eu vou assistir com a Cazé TV. Voltando, depois a gente fala da sua casa lá em Peruíbe, que tá arrebentando, a imobiliária, 3.950.000 a casa. Mas é um desconto se alguém vier por aqui com a Regina da imobiliária. A gente vai mostrar a casa sua daqui a pouco. Tem a casa dele aí, Cascão. Que hoje é sexta-feira. Vamos lá. Souza, eu queria que você desse a sua opinião sobre o que aconteceu ontem no jogo do Palmeiras, porque é inadmissível. Eu acho que tudo está sendo, de uma certa maneira, pro Palmeiras e pro Flamengo. Ah, mas aí o flamenguista vai entrar, vai me xingar, aí o palmeirense também, que, por sinal, as pessoas xingando o menino do Palmeiras, o Talisca, em relação à expulsão que tinha que ter do Murilo, né? Dar um pênalti como esse é uma vergonha. É uma coisa vergonhosa, é uma coisa triste, até quando o seu chefe não, que eu não gosto de chefe, quando o líder, Abel Ferreira, ele vai e parabeniza a arbitragem, porque foi a favor dele. É sempre assim, os meus filhos são os melhores, os filhos do vizinho são os piores. Né? É sempre assim. Dar um pênalti como esse mostra que tudo está direcionado para Palmeiras e Flamengo. Porque é inacreditável dar um pênalti como esse, que foi na bola, e o jogador do Palmeiras é que chuta a perna do jogador da equipe da Jacuipense. David, é o camisa 2. Jacuipense. Ó, dá uma olhada, para o lance para mim, Sidão, que me chamou de perninha hoje lá no Deola lá. Perninha é o Marcão que tá aí do lado. Ah, pegou a bola. Olha só, isso é vergonhoso. Isso é uma vergonha. Tira o GC, porra. Tira o GC. Pode tirar. Deixa a tela aberta. Para de sujar a tela. Todo mundo já suja a tela. Deixa aberta. Olha só. Pegou a bola, o jogador... Como que chama? David. David. E aí o Sousa, né? É o Sousa. Ele chuta a perna aí, o que acontece? Pênalti pro Palmeiras. É tudo pra ele. Aí veio o Abel Ferreira. É duro ser Abel, né? É como ser Abel. Quem é você aqui, cara? O que você representa pro nosso país? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Agora, dar um pênalti como esse é a maior vergonha para um clube como o Jacuipense, que perdeu de 3-0 e que foi trucidada pela arbitragem.
E aí vem o Abel Ferreira e fala que tá tudo bem. Souza... Craque, boa tarde. Se criou o futebol hoje das narrativas, né? Essa é uma realidade muito real, né, dentro do futebol hoje. Você começa a reclamar antes dos jogos, um jogo seguinte. O Abel deu uma entrevista ontem falando se fosse o treinador do Vitória, teria sido expulso no jogo do Flamengo. Eles vão criando narrativas, porque no jogo seguinte, existe no Brasil a lei da compensação acima da arbitragem. E sabe o que é o mais culpado disso tudo? A arbitragem, porque a arbitragem cede a isso tudo. Cara, no jogo seguinte, a arbitragem Souza, vai... Como é que o VAR não entra e anula o pênalti do mesmo jeito que anulou o pênalti do Palmeiras, que não foi? Contra o Atlético Paranaense. Que vergonha que é o VAR. Que vergonha que são vocês. Como vocês me nojam. Dá vontade de vomitar quando você assiste um jogo assim. É uma coisa inexplicável, a não ser que eu tivesse alguma prova. E eu não tenho prova, porque quando foi o pênalti, que não foi contra o Palmeiras, do Atlético Paranaense, do Viveiros, que segura a mão do jogador do Palmeiras, e foi falta pro Palmeiras, nós falamos aqui. A gente falou aqui, agora um pênalti, o VAR não entra, ninguém fala nada, e aí o cara que acha que é o dono do mundo, e não é o dono do mundo, e não é o dono, só tem um, que é Jesus. E vocês que falam, aceitei Jesus. Aí os caras vão numa piscina, botam a cabeça, tem que ver se Jesus aceitou vocês. Só espera um pouco, hein? Agora eu sou de Deus, com 50 anos, agora eu sou de Deus. Mas 50 anos você precisou ser de Deus? Precisa ver o que ele fez antes. Precisa ver o que você fez antes, né? Precisa ver o que você fez antes, né? Porque aí agora aparece, e aí não é em termos de que a Jacupiense ia ganhar, não é isso não, é ser justo. É que nem agora, eu estou defendendo o Roger Machado, mas eu já dei pau nele como treinador e dou pau em quem eu quiser aqui dentro. Em quem eu quiser. Em quem eu quiser. Não tem conversa comigo, irmão. Sabe que vocês não aprenderam isso? Você acha que eu me preocupo com todas as mídias do São Paulo me chamando de racista porque eu cuspi no rosto do Zé Aparecido? E eu fui muito racista. Eu sou antirracista. E os meus filhos sabem disso. E o que vocês estão fazendo pro Roger Machado, vocês não fizeram com nenhum treinador branco. Agora, vocês, 3 anos, vocês não gritaram o nome, sabe de quem? Do Richarlison, que é gay. Ou ele é bi? Pode ser bi, gay, trans, pra mim, travesti, pra mim não importa nada. O que importa é a pessoa. E vocês ficaram 3 anos, gritavam o nome do Richarlison em São Paulo? Não escutei, não. Não, mas não escutava mesmo, Souza. Precisa ficar com medo do São Paulo, não, irmão. Não tenho medo, não. Então, gritava ou não gritava? Tem o nome dele lá na calçada da fama? Nem o dele, nem o meu também. Pô, como é que pode isso? E aí você acha que eu estou preocupado com o cambate de internet, de cancelamento? Eu já nasci cancelado, irmão. Eu já nasci cancelado, ninguém queria, a cidade não queria, ninguém quis nada. Só minha mãe, olha lá ainda. Saiu esse aqui. E parte normal, saiu isso aqui, me estourou inteira. Como é que pode? Você não vai ser ninguém. Aí chupa quem achou que não. Você acha que eu vou me preocupar com vocês que são do São Paulo em relação ao Roger Machado, rapaz? Porque eu já meti o pau nele e meto o pau em quem eu quiser. Em termos de futebol não tem problema. Agora, fazer o que estão fazendo com ele, a desonestidade que estão fazendo, e a torcida do São Paulo que está fazendo com ele, pra branco eu não vi fazer. Pra branco eu não vi fazer. Do jeito que estão fazendo. Voltando pro Palmeiras. Vambora. Pra mim, a arbitragem errou ontem na expulsão, não só no pênalti, mas na expulsão do jogador da Jacuipense. Não sei se tem, se tiver eu vou mostrar. Errou também. Não sei se nós temos. Tem, errou também na expulsão, não na expulsão também do Murilo. Então vamos falar por partes. Essa aqui só, Souza. Depois você fala da expulsão. Essa aqui, o cara chuta o pé do jogador da Jacuipense. É corta, Jacuipense. Também conhecida como Jacupa. Jacupa, Jacu. Quem nunca fez um jacata, né? Como é que pode isso, meu querido Morientes? Qual que é a visão sua? Você da Cazé TV arrebentando, ficando com a Argentina. Manda um beijo pros argentinos lá, porque nós é Argentina, irmão. E um beijo pro Djalminha, que vai estar comigo também na cobertura, que jogou no Guarani, né? Deixa eu falar, jogou no Guarani, não. O Djalminha é um dos maiores camisa 10 de todos os tempos. Uma injustiça ele não ter sido convocado, porque ele deu uma cabeçada no treinador do La Coruña. Não interessa quem é o treinador. Ele errou. Deixar de levar ele para a Copa do Mundo é um dos maiores absurdos que foi feito pelo seu Felipe Scolari. E também com o Alex. O que você, Felipe Scolari, fez para o Alex, e espero que você não tenha ingratidão de outras pessoas.
Porque a ingratidão que você fez com o Alex, que são os dois maiores meias que eu vi jogar, é Alex e Djalminha. O que você fez pro Alex e pro Djalminha é nojento no meu ponto de vista, e a ingratidão chega uma hora que ela bate na porta. Aí não adianta falar, Jesus, aceitei Jesus. Aceitei Jesus. Hoje Deus. Não. Você tá com Deus desde quando você nasce, ou você não tá com Jesus. O craque, eu não sei se ele pegou na bola não, viu? Ele deu um tapa na bola. Pode falar de novo. Eu não sei se ele pegou na bola não, cara. Vamos supor mesmo que ele não pegue na bola. Foi pênalti? Eu acho que ele calça. Não. Se Você mudou de ideia? Mudei. Se Então vamos lá, bota ele de não novo toca, lá. Se ele não tocou na bola, Não, pra ele mim, tocou na bola. eu acho que... Eu só quero o lance do pênalti, só. Vamos lá, tá aí, ó. Ele encosta na bola, Souza. Volta e depois, Sidão. E se ele não encosta na bola, aonde? Vamos lá, vê aí, Ó, Souza. a direção vamos da lá. bola não muda. Ele Não, mas não é direção. tocou Não é a direção. Ele pega... Parou. Volta um pouquinho só, Sidão, aí, ó. Vai mais um pouquinho. Vai um pouquinho. Aí, ó. Vai. Agora vai. Solta. Pode soltar. Pegou na bola e ele chuta. Aonde ele calçou aonde aí? Então, craque, e outra, eu estava no jogo, trabalhei pela Amazon, e eu vi no campo, estava cobrindo o Jacuipense, eu vi a revolta do David, é um cara que... ele falou antes da partida começar que era o jogo da vida dele. Imagina esses caras todos, 2.000 quilômetros de viagem, e aí voo, e isso, aquilo, e pisa no estádio, tiraram foto com todo mundo, fizeram vídeo, live, e aí acontece isso com esse menino. Fora o JP Talisca, que é revelado pelo Palmeiras e foi expulso, e eu concordo com você, viu, Souza? Na minha opinião, vermelho direto, aquela falta lá não precisava. Da falta a gente vai falar já. Pra você foi pênalti, maravilha. Grande Dirceu, maravilha. Tá com uma casa em Piruíbe, uma cidade incrível. 3.950.000, daqui a pouco. Bota a casa aí. Bota Não, mas não é casa. aquela não, hein? Bota a casa aí. Essa não é minha, não. Mas você passou pro Cascão a casa sua, de verdade? Não passei nada. Bota lá. Essa não é. Bota a casa lá em Piruíbe. Aí. Essa não é minha, não. Não é, mano? Quem passa o vídeo pro Cascão, a gente vai postar o vídeo aí. Essa Pra não gente é, vender não. sua casa lá, E 3 hoje milhões mudou até a camisa. 950 com a camisa do Palmeiras. Volta de novo aqui, firme e forte. Pra você foi pênalti? Olha, ontem eu fiquei vendo e concluí que sim, mas hoje olhando aí nesse detalhe aí que você está falando, não foi pênalti, não. Foi absolutamente nada. Não foi nada. Porque Vamos lá, Maravilha. Sei lá, Vamos embora, rápido, o pique do rádio. não foi. Não foi? Não foi pênalti. Não foi pênalti. Pra você, Fabiano Monstro Sagrado, um dos grandes jogadores do Atlético Paranaense, meu parceiro, meu amigo, que por sinal tem uma filha que joga em Barueri, do Zé Roberto. Parabéns à ESPN, que fez uma matéria incrível no CT Zé Roberto Guimarães, o cara monstruoso, acho que 4 medalhas olímpicas, acho que 2, 3 de ouro, é uma coisa impressionante. E aí o cara precisa viajar pro Fenerbahçe para trabalhar lá, para se sustentar lá, porque ninguém ajuda. Ninguém, vírgula, né? A verdade, poucas pessoas ajudam um trabalho tão incrível do Zé Roberto. Conta para mim em relação, qual que é a sua visão, meu querido Fabiano? Boa tarde, craque Neto, e a todos aí. Para mim não foi pênalti, né? E o árbitro ontem muito indeciso, o VAR também muito indeciso. E eu pego o que o Mourinho falou. Esse time da Jacuipense. Jacuí. Os caras viajam 2.000 quilômetros. É o jogo da vida deles, né, cara? Divisão. Quarta divisão. Aí chega aí no jogo contra o Palmeiras, acontece tudo isso que aconteceu com eles. É complicado. A gente que veio de time pequeno também. Irmão. Cara, e é sempre contra o time pequeno. É complicado. Aí vai o Abel falar, todo mundo é contra eu, que não posso falar, que não posso... Tudo é contra o Palmeiras. Ô, craque, é contra o Palmeiras. rapidinho aí, para Por falar do favor. Abel, rapidinho. Eu trabalhei em Portugal com o Sérgio Vieira, no Moreirense, e o treinador do Braga era o Abel. Ele veio do time B do Braga para o time A do Braga. E eu conheço muito bem ele lá de Braga, né? E ele tem que agradecer o Palmeiras por tudo que o Palmeiras proporcionou pra Pra ele. ele. O méritos Senão dele. não era ninguém. Certo. Maravilhoso. Agora, pô, o cara foi campeão, ganhou tudo. Ganhou tudo. Méritos ao time que montou, a tudo. Mas agora, se pegar contra o coitado do time de Jacuipense, cara, não pode. Cara. Seja justo. Justo e acabou. Seja justo. Fala assim, olha, gente, na minha visão, o VAR tinha que ter entrado E acabou. tem que anular o pênalti e tá tudo certo. Mas pro Souza foi pênalti. Pra mim foi Souza, pênalti, craque. Pra mim não foi pênalti. Primeiro é o seguinte, quem chuta o jogador é o Souza. E ele, na hora que ele dá o passe, vamos supor que ele não pega a bola. Por que é o pênalti pra você? Porque Esse é só o lance, só Sidão. o Sousa ia finalizar.
Se ele tivesse tocado na bola, mudado a direção da bola ali... Se ele ia finalizar, sabe por quê, Souza? Ele ia, craque. Ele podia cair, ele podia... Não, mas o corpo dele ele tá podia um pouco tocar a longe, bola. Não, Mas não é por causa disso que você dá o peso, porque ele chuta a perna do cara. mas ele chuta porque o cara bota a perna na Souza, frente. mas se eu botar o carro na frente, você não pode bater em mim, pô. Não sei, mas... Não, Souza, mas é falta. Falta é falta. Mas ali ele vai estar Não, bola, regra. entendeu, Eu tô cara? falando de regra. Eu não tô falando daquilo que a gente pensa. Aham. Regra é regra. Você chutou, você fez a falta, falta. Não importa. Pra mim, se ele tivesse tocado na Não, bola... se não, você tem que ter certeza. Não, mas eu não tenho certeza. A imagem aí não é clara pra mim se ele, Como se não, ele toca Souza? na bola. Desculpa. Craque, Mas a mesmo direção que ele da não bola- toca na bola, não é pênalti, porque o jogador da Chapecoense, ele vai na bola. Quando ele vai na bola, ele tá na bola. Isso, mas E aí ele antecipa. Antecipando, o cara chuta o calcanhar dele. Pra mim, ele tá impedindo o jogador do Palmeiras de finalizar, o Sousa de Tá, finalizar. tudo bem. Então pra você foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Então pro Souza foi pênalti, pra mim não, pro Fabiano não, pro Morientes não, pro Maravilha não. E vamos lá. Bota aí a expulsão agora. Antes da expulsão, coloca o cara falando aí. Porque é sempre contra eles. Vocês lembram? Tem tudo dele aí. O que vocês pegaram desse cara aí? Antes dele falar. Não, eu quero antes disso aí. Antes. O que vocês pegaram dele? Vocês não pegaram nada dele antes disso aí? Então eu quero tudo antes. Aí depois eu vou botar ele falando. Quero tudo antes. Porque a gente tem que acreditar nas pessoas. A imagem é imagem. A gente não pode ir contra a imagem. O Souza está dando uma opinião e a gente tem que respeitar. E está tudo certo. Agora, eu duvido que se o Souza fosse jogador da Chapecoense, ele ia pensar desse jeito. Eu duvido. Isso eu não sei, Souza, você responde. Eu duvido que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense, se tivesse dado o pênalti, o mundo tinha acabado para os palmeirenses. A vida tinha acabado, é tudo contra o Palmeiras, é tudo a favor do Palmeiras. É nós, é contra, tá tudo certo. Não tem problema nenhum ter essa visão arcaica, pequena, de um time tão monstruoso que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. É monstruosa a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas é tão pequeno as pessoas que muitas vezes dirigem e enxergam uma coisa de vitimismo medonho, ridículo. Porque esse senhor, ele está há 6 anos arrebentando com a arbitragem, arrebentando com o país, arrebentando com tudo, por causa do Palmeiras. E tá tudo certo. Eu penso diferente, porque se eu tiver que chamar os caras de ladrão, vagabundo no Corinthians, no Guarani, eu chamo. E tomo processo, e sou chamado de lixo, e não sei o quê, papapá. Eu tenho opinião. Mas a minha opinião não é a favor do Corinthians, é a favor daquilo que eu enxergo em relação ao futebol que eu faço. Porque esse senhor, olha todas as coisas que ele fez. E aí, quando ele ganha, ele tem uma voz mais tranquila. É mais doce. Ele é doce, ele Suave. sabe. E aí o torcedor palmeirense ama esse cara. Ama de um jeito incondicional pelos títulos. E tá tudo certo. E tá tudo certo. O que não pode é fazer tudo isso e querer dar uma de gostoso. De todos os lances, coloca aí. Não tem áudio, não tem nada. Não tem, né? Vamos lá, vocês têm os números de cartões? Tá, não tem também. Acho que são 74 e 15 expulsões. Qual a ideia dele, da comissão técnica, que você enxerga e que ele influencia sempre no jogo seguinte a ter uma vantagem em relação àquilo que ele talvez tenha sido prejudicado? O Abel, ele usa a estratégia dele até no fora de campo agora, porque ele sabe que está dando resultado. Ele sabe muito bem que dá resultado. Então ele critica um jogo antes. Ele já está preparando aí, quando ele está falando essas coisas, já está preparando o jogo do Campeonato Brasileiro no Maracanã contra o Flamengo. Então ele é estrategista. Agora, não dá pra gente dizer aqui que o Abel é o grande... Olha só, desculpa, Souza, olha quantas pessoas da comissão técnica estão lá. Sabe quantos anos o Fernando Diniz não é expulso? 2 anos. E ele Cara, fica mais fora do que dentro do campo. Cara, então esse cara, ele vem aqui, ele pisa em cima, ele faz o que quer, arrebenta, o auxiliar dele fala que tem um sistema para arrebentar com o Palmeiras é campeão. O que você pensa disso, Morientes? Teve aquela da Copa do Brasil que ele, entre aspas, arruma as calças pro árbitro, né? Que é uma atitude tão feia e tão baixa. Assim, o Fabiano estava até concordando com o Souza, concordo com os dois também nessa questão da estratégia que ele usa, né, Fabiano? Próximo jogo, né? Pro Flamengo. Já tem essa... Tipo, da mesma linha do Souza, craque Neto.
direciona já o Claro. próximo jogo, né, cara? já direciona. uma pressão É a mais no pensado. árbitro, na arbitragem. pensado. O Souza tá certinho nessa narrativa. Poxa, o que o Souza falou está certíssimo mesmo, porque já direciona o próximo jogo e aí Vai amaciando a cama. vai amaciando, vai conduzindo de uma maneira que é feia demais, na verdade, porque o jogo lá contra o Flamengo é um jogo dificílimo. Agora, Fabiano. E que, por sinal, o Palmeiras foi prejudicado contra o Flamengo. Também, o pênalti do Jorginho também, em cima também. do Gustavo Gomes. Mas ontem- Mas o esporte foi também com o Palmeiras. Também. Um monte de... Então não é só contra o Palmeiras, não é só a favor do Corinthians. Não é isso. A verdade é a arbitragem tem medo do Flamengo e tem medo do Palmeiras. E isso tudo que é feito aqui é feito de um jeito orquestrado pela comissão técnica. Porque eles têm a imagem, eles têm a televisão e eles orquestram. Então, uma hora é o Cebola, uma hora é o tal de esse auxiliar, que para mim é uma das coisas mais nojentas que tem em relação a se falar de futebol. E tomou 3 joguinhos com um sistema que foi feito aqui no Brasil para o Palmeiras não ser campeão. E aí, esse cara, eles fazem orquestradamente uma coisa que eles fazem há muito tempo e aí tá tudo bem. E aí, contra a Jacuipense, e que não foi pênalti, e que tinha que expulsar o Murilo, ninguém fala nada. Tá aí, ó, tomando o celular de repórter, Souza. Só para você ter ideia, no jogo agora, né, da Libertadores, o Palmeiras fez questão, para a gente ter uma noção de que até o Palmeiras entrou nessa narrativa também. O Palmeiras postou nas suas redes sociais o lance do pênalti contra o time da Libertadores. A gente não viu, eu ainda não vi, peço perdão se o Flamengo já fez isso nas suas redes sociais, falando sobre o pênalti, mas eles estão vendo, os clubes estão vendo. Eu queria que... Desculpa, Souza, eu queria que você fizesse isso com o Serginho Chulapa. Com o Edmundo, comigo, com o Romário. Né? Esse tipo de visão que ele vai e enfrenta o Calheri, que ele entra na frente do De Arrascaeta. Qual treinador fez isso? Que vocês se lembram, vai? Não tem, né, Neto? Eu nunca vi, É não. que ele veio pra cá cheio Nem de o novas Leão, regras. né? Nem o Leão. Nem o ninguém Leão, fez. muito Que pelo era mais, contrário. né? Muito pelo contrário. Quem é Abel Ferreira perto do Leão? Agora- Absolutamente nada. Absolutamente nada. Agora, ontem ele veio com o discurso elogiando o VAR, que mas o ele sempre gol elogia. foi anulado corretamente, o outro gol foi anulado corretamente. Mas Ontem ele isso- fez o discurso do Então, bem. mas isso eu até... Cada dia ele faz uma coisa. Não, mas isso eu até normal, entendo, é. sacou? Porque aí a coletiva, você Olha tem isso, que olha saber isso aqui, ó. falar. Dá uma olhada nisso Olha aí, isso. cara. Olha Dá uma isso. olhada nisso aí. E quem que é o árbitro? Nem Navarro. Daronco, irmão. Daronco, irmão. Olha aí. É tudo... E aí, o torcedor palmeirense, e que tá certo, ele vai na dele. Aí, João Martins, todos eles xinga, mostra, foi extremamente indelicado com o auxiliar, com a mulher. Aí na Copa do Mundo é pianinho. Na Copa do Mundo é cagãozinho. Na Copa do Mundo não abre a boca. Sabe que É lá... mentira, é minha ou não? Na Copa do Mundo fica quietinho, tudo legalzinho, tudo bonitinho. Dá uma olhada nisso aí. E aí, não é treinador da Jacuipense, né? É treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem força, que tem dinheiro, e que é ganhadora, e que tem que ser melhor. Os outros clubes entender o que o Palmeiras fez de uma maneira correta, né? Porque dá uma olhada, é sempre ele que tá certo. É sempre o que ele falou na coletiva. Tem aí, Cascão, para que o Fabiano fala, o Morientes fala da Amazon Prime, maravilha, e pro Souza, coloca ele falando. Eu não preciso explicar, vocês é que têm que ver as imagens, eu não tenho que explicar. Não tenho que explicar nada, está muito claro para quem quiser ver. Parece que no futebol brasileiro se pode ser tudo menos Abel. Nossa senhora. Ele queria vitimismo. Gente do céu. Além de ser vitimista, ele se acha melhor que todo mundo. E se você for lá para Portugal, é desse jeito. É que as pessoas têm meio medo de falar, olha, vai vir o consulado de Portugal vir aqui na... Tô nem aí, irmão. Porque o que ele faz aqui... Você já viu o Luiz Castro falar isso? Não. Você já viu o Luiz Castro falar isso? O Jorge Jesus falar isso? O Jardim. E ele sim. Jardim também não fala nada. Que eles sim são monstruosos lá em Portugal. Ele não tem moral nenhuma lá. Tem moral nenhuma. Agora ele se coloca acima do futebol brasileiro, Morientes. Então, né? E se vocês acham que ele tá certo, vocês têm que falar, hein? Não.
se você me permite, Eu permito. o Fabiano citou do Braga, já era assim naquela época? Já era assim naquela... Menos, né? Menos. Não era assim, não. Aí eu falo pra você, Morentes, na Europa, pô, Palmeiras, time mundialmente conhecido, time grande, fenomenal. Se for pro Chelsea, vai fazer essa bagunça toda na arbitragem, louco. vai chutar. Eu acho que até por isso, não fala vai. pra mim. Quantos mundiais ele foi? Fala pra mim, né? Ô, Quantos craque mundiais Neto. ele foi? Não, pode falar Neto, Fabiano, para Não, com isso. ô, Neto, Três. Ele fez pra mim lá na Itália, eu nunca vou ter, eu não tenho como te agradecer a minha gratidão pela sua humildade, por tudo que você fez pra mim lá, quando eu fiz a matéria pra Band, aqui, Champions League, né? Souvenir, acho que foi a Souvenir que eu fiz, entrevistei. Foi no Campeonato Italiano? E foi no Campeonato Italiano. Inter mas eu de fui Milão lá- e eu Genoa. Isso, eu assisti, esse dia foi o dia que o Adriano deixou de jogar. Ele foi embora, Isso, eu liguei que pro abandonou, empresário é dele, verdade. que nem sabia disso, que é o empresário dele, que é o Gilmar Reinaldo, que um dia foi no Benja, acho que no Benja da entrevista, falou, eu quero encontrar ele pessoalmente. Gilmar, eu chego aqui todo dia, 10h30 da manhã, e saio 2h30 da tarde. Você pode me encontrar o dia que você quiser aqui, a hora que você quiser, quando você quiser, tá bom? Tá? E a minha mãe nunca ligou pra você, que você contou uma mentira da minha mãe. E nunca mais coloque a minha mãe na sua boca. Nunca mais na sua vida fale o nome da minha mãe. Tá bom? E voltando, né, qual a ideia disso tudo e a visão sua, Morientes, em relação a isso? Eu acho que é um despreparo, eu acho que é uma narrativa pronta, como bem disse o Souza e também comentou o Fabiano. E é uma situação que vai sendo carregada de uma forma totalmente equivocada e que também incita uma violência na torcida, né? O grande próprio torcedor, problema né, Souza? O grande problema disso tudo, cara, é essa narrativa criada como se o Abel fosse o cara perseguido. Mas E não há isso aí, perseguição. não. bem Assim, colocado, ó, isso você tem toda a razão. Olha. Cara, os caras fazem coisas mais premeditadas para expulsar, ele faz. Faz. Eu acho que muitas vezes ele não merecia ser expulso. Mas o cara se vitimizar, o cara que ganha 5 milhões por mês, que é um baita do treinador, ficou lá. bilionário aqui. É só ele. O vitimismo é só dele. Você vê o Renato Gaúcho fazer isso? Só Você vê o ele, Leonardo né? Jardim Não, fazer não, é isso? só ele que faz Você isso. vê o Fernando Diniz fazer isso? Não, é só ele que faz isso. E a saco, comissão técnica. Vocês vão ver quando esse sujeito foi embora do Palmeiras, quem vier a ser o treinador, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas ele fez tudo isso aí, ó. Olha, a minha mulher ficou muito brava. E agora as minhas Ela vai mandar vender meu carro. Ela vai mandar vender meu carro. É, e não mas- sei o quê. é uma Aquelas mala. conversas bem mole, né? Aquelas conversas bem mole, sabe? E aí se vitimiza. E aí é tu contra tudo e contra tudo. É uma narrativa muito pequena. Ele É é uma uma- narrativa ruim para todo mundo que enxerga futebol. Das expulsões, eu até acho que muitas ele nem merecia. Eu acho muito mais pela incisão, pelas coisas dele. Mas a maioria das Reincidente. coisas, ele é... Oi? Eu acho que ele merece. Eu não sei quem que falou aqui. Alguém falou alguma coisa? Entrou a voz aí do Cascão. Entrou a voz de alguém aqui. Uma voz. Então, não me interessa que ponto que você falou. Eu só sei que falou aqui. Não é verdade? O ponto que vocês falaram, isso não sou eu que tenho que saber o ponto que vocês estão falando. Agora, se nós estamos falando, aí entra uma voz no programa, É a voz- aí é uma voz a gente que veio do além. Vamos supor que você xingasse, por exemplo, e me xingasse e tivesse aí Cira falando mal de mim, né, como o cara do marketing lá no Corinthians, né? Quem é você? Aí imagina você tá falando, bom, mas o Sou, né, tu não deixa ninguém falar e não sei o quê, que programa aí imagina sai no ar isso aí. Pronto, já seria uma coisa importante para o mundo acabar com a gente. Mas a gente não se vitimiza disso, porque às vezes a gente aperta o ponto errado e tá tudo certo. Qual a ideia desse cara que tirou o celular, que mostrou tudo que mostrou? Eu queria ver se tirar celular do Henrique Guilherme, do Faustão, do Luiz Carlos Quartarolo. Eu queria ver você tirar o celular do Mauro Naves. Eu queria ver você tirar o celular desses caras da antiga. O que ia acontecer com você? Que um cara que faz isso se acha todo poderoso. E ele se acha mesmo. Mas ele acha, Neto, sabe por que ele acha? Por que, Maravilha? Porque a gente fala dele de segunda, de terça, de quarta. Todos os Todo dias. dia é a mesma conversa. A conversa dele é igual a do Neymar. Todo dia a gente fala no Neymar, que o Neymar vai. Aí tá jogando o Palmeiras, tá jogando o Flamengo e nós estamos na história do Neymar, do Neymar.
Esse cara, ele me enche o saco, por isso que eu não gosto de falar muito dele. Porque todo dia é a mesma conversa. Olha, Enjoou dele? Eu não, pô, Cara, um time ele que cansa arrecada- cachorro. um time ele que cansa cachorro. administrativamente falando tem que ser copiado, um time que o Brasil deveria copiar o que o Palmeiras faz, um time que o Gagliotti, que o Paulo Nobre, que a Leila, né, que a administração, que a Sociedade Esportiva Palmeiras, com o estádio Allianz Parque, uma coisa tremenda, um dos maiores clubes do mundo. E aí tem isso, se vitimiza, tudo é contra eles, é contra todos. Está tudo bem esse pensamento pequeno, arcaico, pensamento de quem é pequeno, de pessoas pequenas. Porque o cara que é grande, o cara que é monstro, ele não se preocupa com isso, no meu ponto de vista. Souza. Me admira muito, né? E eu acho até louvável essa forma como o Palmeiras o defende. Agora, o Palmeiras não tem que levar isso para o lado pessoal, dizer que é uma perseguição contra o Abel. Se a gente pegar o número de cartões do Abel aqui, pô, não é só no... 74, se eu não estiver errado. Não é só no campeonato 74, brasileiro. sim. Será que é só a arbitragem? 74, né? De cartões amarelos. Será que é só a arbitragem brasileira que persegue ele, se existe toda essa perseguição? Só ele, Mas também. por que, que ele não tomou cartão no Eu vi. no Mundial? Os dois. Pianinho, sentadinho. não reclama, não. Ele achava que ele ia pro Liverpool. Ele achava que ele ia pro Manchester City. Porque ele achava que ele ia pro Arsenal. Não vai. Ele E sabe nem que a você vai. seleção portuguesa vai. Não vai. Não vai mesmo. Que, aliás, a seleção de Portugal, que a gente fala tanto dos técnicos aqui do Brasil, esse é o português melhor, esse é outro português. E eles não têm um técnico português na seleção. Que coisa é isso? Quer dizer, eles A gente também não pode falar muito. Não, porque a peraí, gente botou mas- Tite, botou Fernando Diniz, mas botou agora, Ramon, mas isso agora, e mas agora não- a gente tem o maior treinador de todos os tempos, que é o Ancelotti, que é a esperança do Brasil é o Ancelotti. Voltando pra você, Souza. Você acha normal o cara numa coletiva parar e o cara fazer uma pergunta pra ele simplesmente falar, eu vou usar a lei do silêncio, sair e ir embora? Tem isso aí? E achar, isso aí, Tem isso aí, Cascão? E achar isso normal. Normal, não há perseguição. Não é só a arbitragem brasileira que dá cartão pro Abel. Todas as vezes que ele sai da beira do campo e vai falar algo, reclamar algo, agora ele faz no Brasil, sabe por quê? Porque ele sabe que essa narrativa funciona. Ele sabe que funciona isso. Porque nenhum clube que não tivesse a capacidade, que tivesse um treinador que Quem tivesse a capacidade... pode tirar os méritos dessa Não, comissão técnica? não pode. Muito pelo contrário. Para mim, nos últimos 20 anos, esse cara é o maior treinador do futebol brasileiro. Para mim, é um dos maiores treinadores de todos os tempos desse país aqui, é esse cara aí. Mas o que ele faz... Craque. Aí ele dá entrevista, lembra? Mas fora daqui... Eu, por exemplo, eu fico muito bravo. Vocês não sabem o coração que o Neto tem. Eu sou igualzinho aqui e fora, irmão. Tem diferença nenhuma, não. Mas não tem mesmo, viu? Olha, mas lá ele fala isso, ele xinga, eu sou igual assim na minha casa, eu sou igual no meu convívio, e quem quiser conviver comigo é assim, se não quiser, eu sou virginiano, eu fico sozinho. Eu fico sozinho, eu adoro ficar sozinho. Eu gosto de ficar sentado sozinho, eu gosto de ficar em casa sozinho, eu gosto disso aí. E eu não é personagem aqui, não. É um cambada de otário. Mas depois os amigos meus falam, você não sabe o coração que ele tem, tanta gente que ele ajuda. Eu ajudo e faço daquilo que eu quero. E se não quiser ajudar, não ajudo também. E eu sou igualzinho. Daqui, saindo daqui e fora daqui. Não tem diferença nenhuma. Pra vocês olha, mas lá no personagem é o escambau. Personagem é quem faz isso aí. Que aí fora fala assim, ai Deus, ai não sei o quê, ai todo mundo é contra mim, é todo mundo contra. Não, a gente tem que ser justo, a gente tem que ser leal. Por exemplo, eu não vou mostrar, não é para mostrar as pessoas que estão ali. O meu filho joga bola na Juventus e o menino fez uma coisa com a minha camisa, a mãe veio, tá aqui assistindo. E se não gosta de mim, não vem. É assim que é. Eu não tenho Jesus agora. Ai, Jesus agora nós vamos falar só dos homens. Não, mas só dos homens, irmão? Nenhum homem consegue sobreviver sem uma mulher. Esse país aqui devia ter mais mulher no mundo mandando. Mas a gente paga pau para essas coisas. Então, aqueles que querem assistir, continuem aqui. Porque aqui o pau tora, irmão. Aqueles que não querem, mudem de canal, vai pro Fred. Vai pro Raio que Parta, vai pra onde quiser, assiste o que quiser. Você tem um monte de canal de YouTube, você tem um monte de programa agora, Sport TV, Rede TV, Record, SBT, Globo. Vai pra onde vocês quiserem. Aqui não, cara. Aqui cada um fala o que quiser. E se não concordar comigo, tá tudo certo. Só que tem que ter argumento pra não concordar. Tem que ter argumento. Tem que saber falar. Por exemplo, um cara como esse, qual a ideia
em relação àquilo que se pensa do Palmeiras quando terminar 2027 da Leila Pereira. Vamos lá, craque. Você paga 5 milhões para um treinador. Pô, qual é o clube que vai querer que um treinador desse não fique na beira do campo? Achar normal isso? E não falam nada, né? Mas não falam nada porque ganha, porque sabe que é tudo orquestrado, porque sabe que isso funciona. Sabe que essa narrativa funciona. Porque a gente reclama quando se tem um jogador caro do Corinthians que não está em campo, ou do São Paulo, ou do próprio Santos. A gente está falando de um cara que está há 5 anos ganhando tudo. Só que o Palmeiras, às vezes, é conivente porque tem time vitória. bom também, né? Porque ele ganha. O treinador que, Não é só ele isso que na ganha. minha humilde opinião, em relação a quando eu joguei futebol, e quando o Tele Santana não era igual a ele. O Tele Santana era chato pra caramba. O Muricy. Muricy Chato pra caramba, mas um dos grandes seres humanos que tem, porque o Muricy é igual na beira do campo e fora. E aí, quando se aperta a rosca, mas vocês não me conhecem fora. Não, lógico, que tem muito isso nesse mundo de internet. Você chega pra minha mãe, você vai falar mal de mim, minha mãe vai defender eu. Eu posso ser o maior bandido no mundo. Minha mulher, meus filhos. Ah, nossa, como ele é legal, ele é maravilhoso, não sei o quê, papapá. Eu não quero saber disso. Eu não preciso que a minha mãe me defenda, minha esposa, meus filhos. A gente tem que se defender, cara. A gente tem que ser diferente. A gente não pode fazer isso e depois transformar só um jogo de futebol, nisso que ele faz. E as pessoas entenderem que isso é o certo. Isso é o certo. Vocês já viram alguns vídeos das meninas brigando? Futebol feminino? Você vê na Globo isso, a gente mostra aqui. As meninas, um dando soco na cara da outra, dando um pontapé. Crianças, um chutando o outro. Vocês já viram esses vídeos? E ninguém fala nada. Tá tudo bem. E aí, quando acontece isso, aí eu vou chegar aqui no meu programa e vou, olha, faz parte do futebol, eu vou ficar com medo de falar, mas não fico mesmo. Não fico mesmo. Porque tem a fala dele aí, depois eu faço essa aí. Pode botar aí, Cascão. Permite uma palavra para os nossos torcedores e para as mídias palestrinas. Eu estou a sentir o que nunca senti, é estarmos todos unidos em busca de um espírito de união contra tudo e contra todos. É, o que nós virmos do outro lado é para ser dito. É em busca da verdade, em busca da igualdade, porque já disse isso uma vez, eu vou dizer, prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora do campo. Vamos lá, esse tipo de gente aí que vocês gostam. O Corinthians joga contra a equipe do Vasco, que por sinal nós fizemos o jogo pela Amazon Prime, os 2 jogos. Final, né? E eu vou fazer o jogo do Corinthians e São Paulo pela Amazon Prime com o Rômulo, né? Firme e forte. Vamos gozar junto, eu e Rômulo, vamos gozar à vontade, diga-se de passagem. Nadine, Rafa Oliveira, né? Aí você que tá fazendo, né? Isso você é o cara que faz a escala. Eu tô falando que eu vou e o Rômulo. Agora, se você quiser fazer a escala toda, Morinha, tá você solto, fica tá por solto. sua conta. Eu vou ficar na torcida, naquela Isso, bagunça garotinho, gostosa. Isso. Qual é a ideia Porta de estádio. Corinthians enfrentando o Vasco, o ex-time do Fernando Diniz, 5 jogos, não tomou gol. O Roberto, o Garro que volta, empatou, ganhou o jogo de 1-0 contra a equipe do Barra na Copa do Brasil. Como é que você enxerga o Corinthians na 17ª colocação na zona de rebaixamento? Corinthians, de Londrina para o mundo. Diniz tá legal. E o Diniz reencontra o Vasco, o Renato também num momento legal no Vasco da Gama. A gente tem que entender também como é que esse Corinthians vai se comportar daqui para frente, porque o Diniz, aos poucos, vai implementando o seu trabalho. É claro, ele não vai colocar, Fabiano, não vai colocar o Hugo para sair jogando, o Ramalho agora você vai ser o meu Piquet. Não, calma, agora, com a quantidade de jogos que o Diniz já vem tendo com o Corinthians, já começa a perceber o dedinho dele. Você sabe como que é o dedinho do Diniz, né? Dedinho bem pequenininho. Fabiano, conta pra mim, o que você enxerga, começando com você, e depois foi pro Maravilha e pro Souza, o que o Fernando Diniz fez nesses 5 jogos? Qual a ideia sua? O que você viu? Né? Um time que mandou embora do Dorival Júnior, tem agora, conversou com o Memphis, não tem imagem aí dos treinos lá daí? Tá aí, ó. Fernando Diniz do Corinthians, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 5 gols marcados. E o que mais chama atenção,
Para mim, é o número de gols sofridos, o que isso é muito importante. Com a ideia sua, Fabiano, baita lateral esquerdo, o dono de Cajamar. Ô, craque Neto, eu gosto muito do Diniz, né? Como jogador, jogava contra e como treinador também. Ele fez um início importante no Atlético Paranaense quando eu estava lá como auxiliar do 20. E o Corinthians já vem mostrando a cara do Diniz, né? Você vê aí os gols, 0 gols sofridos, porque posse de bola, eu gosto muito da posse de bola. E é um cara que é muito inteligente, é um cara que conversa bastante com o jogador dentro do vestiário, isso é importante. E com essas voltas para o time é muito importante, porque contra o Vasco lá também não é fácil, é complicado, porque o Renato Gaúcho é um treinador também muito... Não, é verdade, ele chegou muito bem no Vasco da Gama, tomou 3 jogos de suspensão. Parabéns à Comebol de suspender um treinador também. que não vai junto com o time. Parabéns à Comebol. Parabéns. E o Abel Ferreira caga na cabeça de vocês todos aí, inclusive aqui. Ele faz o que ele quer. E vocês aí. Mas sabe o que eu gostaria? Por favor. O que eu gostaria dele, o Abel, era ele treinando o Santos. Ele O Corinthians no sem Vasco, dinheiro. No Corinthians quebrado. Aí eu queria ver quanto ele O ia Santos está resistir. quebrado também, viu? Sim, São Paulo está quebrado também. Tá, mas tá mesmo que o Corinthians. O Corinthians só esse ano passado pagou 245 milhões de juros e deve 643. Não vai pagar nunca. Eu gostei do cansa-cachorro, velho. Não, ele... Como que é o cansa-cachorro? É aquele cara que fica... Né? Ai, pega aí. Aí tira. Pega aí, Tomili. Aí o filho ri. Agora, se o Ganhou cachorro... 3 títulos, Maravilha. Hã? 3 títulos o Corinthians ganhou. Quantos títulos o Santos ganhou e o São Paulo? Bom, o São Paulo faz tempo que não está ganhando nada. Ganhou Mas a eu tô última falando do Copa Corinthians, Brasil. você tá falando do Corinthians. Voltando ao assunto Ah, então é Corinthians. melhor pra você. Tá bom, mas a gente vai para frente e um passinho para trás, entendeu? Você vai e volta. Agora, tá todo mundo já vendo o dedo do Diniz, a mão do Diniz, o pé do... Eu quero ver que até onde vai, porque o Diniz é igual aquele espumante grande, de 2 litros. Você abre, vai fazer aquele gás, ó. Mas tá gorando já, né? Aí é ruim. Aí acaba o gás. Então, nós vamos ter que... Mas ainda não acabou. Começou no gás agora. ainda. Mas é o 5º jogo ainda. Daqui para frente... Ele abriu esse dia. Agora, desse dia em diante... Mas no Fluminense não foi bem? Libertadores que ele ganhou ali. Pô, né? tudo bem, mas eu acho que ele tem prazo de validade. Agora, no Corinthians, se ele quiser incrementar, sair jogando com André Ramalho, com esses caras, com o tal do Gabriel Paulista, não vai. Maravilha, aí complica. Ele tem que mudar. O cara tá num carro Não tomou melhor. nenhum gol, Maravilha, Não, a não, defesa. eu sei, não tomou um gol também. Vamos ver com quem que ele jogou tantos jogos difíceis. Né? Ele ganhou quem? E não era o Hugo, hein? 2 jogos da Libertadores, Palmeiras, Mas ele jogou Palmeiras. com quem lá na Libertadores? Barra, Todo time fraco ele não pegou. me lembro o outro que foi, Platense Não, e o Vitória, 0 a Bom, 0. aliás, esse Platense, a Europa inteira só dava nos jornais. Corinthians ganhou do Platense. Então todo mundo discutindo. Campeão Esquece. argentino, maravilha. Esse é um acidente que aconteceu. Mas agora eu torço para que o Corinthians consiga realmente encontrar o caminho da sua vitória. Agora vamos esperar quem no ataque do Corinthians para tentar ajudar. Só tem Yuri Alberto. O Galo voltou, parece que joga bem, não sei. Ô, craque, será que ele torce? Você falou que torço. Acabou de gorar o Diniz? Não, Diz que não não- vai dar certo, é o não, champanhe que vai Torcendo pro estourar. Corinthians? Não, eu não estou falou que gorando torce. o Corinthians, não estou apoiando o Corinthians, eu estou falando a verdade do Corinthians. Que não é tudo isso. Então, o Corinthians. Não é tudo isso. Então vamos lá, Não, bota não, ele. mas eu. Não, peraí. Bota ele. Peraí, Perguntar pro tá Corinthians louco? quantos Tá pontos, louco? quanto Você tá louco? Peraí, olha a casa que você quer vender aí, pai. Não, não é essa. Essa aí é Essa é a fera, casa. essa é 3 fera. milhões, 950, 4 suítes, piscina, jardim. Você quer vender essa camisa do Parmeira? Não, é que Jacuzzi. você não pode mostrar a casa, senão dá muito bandido para ver a tua casa. Então, lá na Regina. Às vezes o bandido lá compra na- também. Ultimamente, o que mais compra as coisas é bandido, né? Não, então, mas você não pode mostrar a casa assim ultimamente, para o ele. que mais tem Se as ele vê coisas assim, ele não bandido, na compra. verdade. Você tem que mostrar outro. Então, lá na nossa Regina Guerreiro. Regina Guerreiro. Da Regina. Bonita Guerreiro, ela, hein, uma Maravilha? bonita. Eu vi E o tem a vídeo. Aline, tem a Aline Dona Marques também. Em que é sócia. Piriuípe,
Aline maravilhoso. Costa. Mas você não deixa eu falar. Mas é que eu Você tava acha aqui que você completando vende ou os eu 4. vendo? Você está 10 anos Não, para mas eu vou vender te dar os 4 Aí, ó, nomes pronto só. aí. Então vai, vende. Não vende mais. Não Fala vendo mais, mais não. também. vende mais. Tira, pode tirar a casa dele. vende a casa. Pode tirar. Fala do Corinthians de novo. O que você acha contra o Vasco? Domingo, 4 horas da tarde. Não, aliás, o Corinthians está fazendo uma campanha fantástica. Só perguntando aqui para o Morientes, qual que é a diferença de pontos do Palmeiras para o Corinthians, você sabe? 29 para 12. Acho que Não, 12. 12? 13, né? 13. 13 ou 12? Mas o campeonato do Corinthians não é o brasileiro. Não, peraí, mas... Tá lá, ó. Vê lá. 12 para 29, 17 pontos. Pouca diferença até, né? Então, a gente pode esperar muito ainda do Corinthians. Mas você Mas acabou qual a de falar. diferença? Qual a é. diferença O do elenco é Internacional? difícil, Maravilha. O elenco é. Tá um ponto de diferença da zona do rebaixamento. Então, tem que Não, ter já muita tá na calma. zona. Já tá lá, ó. Então, tá lá. aliás, já entrou na zona de rebaixamento. Eu quero Já Maravilha tá na dentro. Não tem fazenda. nada bom, então, para você? Não, como? No contra o Vasco. Não, Corinthians e Vasco, o jogo sendo aqui, o Corinthians tem obrigação de ganhar. Porque esquece o Memphis Depay, ele só vai voltar depois da Copa. Ele está só Mas no tem que Corinthians. renovar o contrato dele antes. Mas- Porque senão não tem aí a fala do presidente Osmar Stabile, Cascão. Ontem, dia de São Jorge, parabéns ao Gilmar. Tem as imagens aí do São Jorge, que ontem foi dia de São Jorge, o nosso padroeiro maravilhoso, dia de São Jorge é dia de feijoada, que é São Jorge é português, para quem não sabe, tá? Né? E que é uma coisa impressionante. Na verdade, a maioria dos santos todos são portugueses. Diga-se de passagem que as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência em relação a isso, né? E tem muita gente que tem gente que não acredita em santo e tá tudo bem, cara. Eu, quando a fase tá ruim, eu acredito em charuto, cruzilhada, pinga, pipoca pra cima. Tudo lado. Vai pau. E aqueles frangão Vocês acham, já que eu não fui cruzilhada, já não fumei o charuto, já não comi o frango, deu uma diarreia, desgraça. Quem nunca, né? Ah, Jesus, eu tô com Jesus. Olha, Deus está comigo. Olha, aceitei Jesus. Mas que porra é essa, aceitar Jesus, cara? Jesus aceita todo mundo. Todos. Sem distinção de cor, sem distinção de religião. Jesus, Deus aceita todos. As pessoas não podem usar Jesus e Deus para se autovalorizar. Muleta. Tipo, comprar um avião. Não, compra um avião com seu dinheiro, porra. Não é verdade? Então, os caras ficam bravos hoje das pessoas não terem ideia do que é o dízimo. Você não sabe o que é o dízimo? Né? Então, vamos lá. Dá para entender que no jogo do Vasco e que o Renato tá bem pra caramba, esse jogo é muito difícil, Souza? Difícil, mas assim, tem do outro lado um cara que foi treinador desses jogadores, né? Então conhece bem o time do Vasco. Você acha que vale isso? Vale sim. Hoje em dia vale. É mais fácil se você já conhece ele pelo nome, né? Que é mais fácil. O que é, Maravilha? É que aí você já falou, e tudo bem, Neto? Porque ele já conhece os caras. Assim, entendeu o que eu digo? De conhecer como amigo. Oi, tudo bem? Porque, olha, esse time do Vasco também é medíocre, hein? Pelo amor de Deus. Vou falar uma coisa pra você. O time do Corinthians É isso, muito melhor que o time do Mas Vasco. muito melhor. O Vasco depende muito da torcida do Vasco, que é uma coisa espetacular. E outra coisa, né? O Corinthians pagou um pouco pelo baixo desempenho do Dorival. Muito. Só que assim, quando o Diniz chega, ele São não pega... 2 vitórias só, Souza, e 12 jogos. Que vergonha. Mas o Diniz, quando chega, não encontra a terra arrasada também, né? Encontra o sistema defensivo muito bom do Corinthians, manteve o sistema, acrescentou algumas coisas que fez com que o time não tomasse gol. Eu acho que os o time ia tomar laterais muito descem gols. menos do que descia, se posicionam mais. Você que foi lateral esquerdo, do lateral esquerdo bom do Matheus Bidu, por exemplo. Matheus Bidu lá perto de Cajamar, não é? Onde que é o Matheus Bidu? Sei. Eu acho que é aqui do lado de Cajamar. Interior ali, né? Eu acho que é, sim. Matheus Bidu que está jogando muito, Mateuzinho, qual a ideia daquilo que você vê? Você que jogou muito tempo na Europa sabe também da forma que o Diniz trabalha taticamente. O que você vê a defesa da equipe do Corinthians, meu querido Fabiano de Cajamar? Eu vejo, ô craque Neto, eu vejo uma defesa sólida, né, entrosada, ganharam junto títulos aí. Tem 2 laterais que, no meu ver, são bons jogadores, bom de apoio, técnicos, né, vão no fundo, cruza. Eu gosto desses 2 laterais do Corinthians e creio que o Diniz, como o Souza falou, encontrou já um time bem armado defensivamente. E tem uma coisa, viu? Se você colocar o retrospecto, que eu também acho que isso não gosto muito, mas às vezes a gente tem que ter falado. O retrospecto do Corinthians e Vasco é gritante
a visão e a performance do Corinthians em relação ao Vasco. Qual a ideia do Vasco? Você, Morientes, que fez comigo lá na Amazon Prime, arrebentamos lá naquele hotel lá. Aí os caras querem tomar vinho de 2 contos, 3 contos. É André Hernan, é Galvão Bueno, é Mauro Naves. Nós tomamos chapinha, irmão. Pardal que acompanha Pardal que acompanha morcego, amanhã de cabeça pra baixo. Nós vamos numa outra parada. E aí, Morientes, Monstro Sagrado e o Vasco e Corinthians da Neoquímica Arena. Falar do Vasco é falar de Andrés Gomes, colombiano, bom de bola, veio do Rennes, emprestado do futebol francês. Parece que tá saindo, hein? Então, é aí que tá. Eu acredito muito que o Renato potencializou o futebol desse colombiano, que não sabia finalizar, e agora, Renato é um exímio finalizador, né? E tem time da Alemanha com olho grande, O Renato hein? foi craque, hein? Com o olho grande em cima do Andrés, que pode sair. Se o Andrés Gomes sair do Grêmio, já era. Mas Do foi Vasco já era. o Diniz que potencializou. O Diniz com ele. PH. Rayan é o menino que tá agora aí. Tá fora. Rayan, que vai Que pra tá Copa. fora. Tá. Eu acho que ele vai pra Copa no lugar do Estevão. Ou vai no Neymar. Pra você levaria o Neymar pra Copa do Mundo? Eu gosto de fazer essas perguntas para as pessoas que vêm muito menos aqui. Qual que é a ideia sua, Fabiano, em relação ao Neymar assim, pra Copa do Mundo? A gente volta pro Corinthians já. Assim, eu tenho minha visão de ver futebol, né? Eu creio que o Neymar, ele deu uma evoluída boa. Eu até assisto seus programas. Nos últimos jogos. Nos últimos jogos. Ele melhorou muito fisicamente. E também eu pego naquilo lá, né, cara? O time do Santos, pelo amor de Deus. Não cara. ajuda. É ruim demais. Não ajuda o cara, meu. Deus do Pelo céu. amor de Deus. Se olhar bem taticamente e os movimentos que o Neymar faz, por mais que ele tenha, tá tendo dificuldade fisicamente, mas o cara é um cara diferenciado, ele faz um movimento diferente, cara. É um cara Você diferente. acha que a seleção precisa disso até para se fortalecer também, porque aqui é Brasil, em relação à Copa do Mundo, ter o Neymar? Se eu fosse o Neymar, eu daria uma chance para ele, Neto, se eu fosse o treinador da seleção Ancelotti. Você levaria ele? Eu tive a felicidade de jogar contra os times do Ancelotti, do Milan. Marca muito, né? Pô, todos os times do Milan que ele montou era fortíssimo. Então, assim, eu tenho, assim, no meu ver... Quanto tempo você ficou na Europa, Fabiano? Fiquei mais ou menos idas e vindas uns 8 anos. 8 anos. Eu daria uma oportunidade para ele, cara. Agora, a parte política, a parte de coisa, eu não sei. Tá. Agora, eu vendo o esforço que ele está fazendo, não tô falando nem extracampo, Não, para mim cara, também não quero nem opinião, saber. filho. Eu também nunca fui santo, então o problema Ô, craque. é assim. Então, Só para que ele mim, não joga amanhã. eu dava uma oportunidade para ele. Morientes da Amazon Prime e da Cazé TV vai ficar com a seleção argentina. Você e Djalminha. Cuidado com o Djalminha, hein? Vai acompanhar o Djalminha que você vai ter de cabeça pra Ali baixo. é- O ali, Djalminha, velho. ó, o Djalminha é monstro, irmão. E que, por sinal, foi um jogador extraordinário. Ele jogou com o Um dos Scaloni. Grandes jogadores No La que eu vi na Coruña. minha vida. Jogou com o Scaloni, que é o Eu não técnico sei da quem foi melhor, Alex ou Djalminha pra você. É difícil, cara. É difícil. Mas eu tenho minha opinião. A sua. Eu vou com o Djalminha. Você. Acho que o Djalminha. Você. Djalminha. Eu tive a felicidade de jogar com o Alex no Fenerbahçe. Eu vou de Alex. Eu vou de Alex. Eu vou de Eu Alex. acho que o Alex foi muito mais completo. No Fenerbahçe, o que ele Alex fez, foi um cara. artilheiro. Pelo amor de Deus. O Alex foi um artilheiro excepcional. E você, Filipão, você foi tão ingrato com o Alex que é uma coisa absurda o que fizeram. Como você, Lazzaroni, o que você fez comigo em 90. O que você fez comigo em 90, você quase acabou com a minha carreira, mas graças a Deus, né, eu pude seguir um outro caminho, pude continuar jogando futebol, fui campeão brasileiro, Supercopa, Paulista, Sul-Americano, vice-olímpico e outros títulos que talvez não seja muito importante para o Rosalá, por exemplo, que deve ter, você, Rosalá, e você do marketing aí do Corinthians, vocês devem ter ganho muito título, né? Vocês ganharam muito, vocês fizeram muitos gols aí, como eu, como o Wilson Mano, como o Márcio, como o Giba, como o Mauro, como o Ronaldo Giovanelli, dos maiores goleiros, né? Como o Marcelo Djan, como o Jacenir, né? Como Ezequiel, como o Tupanzinho, gol do título, talismã, como o Fabinho, para mim, o cara que eu mais me dei bem na minha vida jogando futebol. Mas você, Rosalá, e você do marketing, que vocês não colocaram o primeiro... Pode ter 10 títulos brasileiros o Corinthians. Sabe de qual que eles vão lembrar? Do primeiro e do 10º. E o que vocês fizeram aí mostra o quanto que vocês não são corintianos. Vocês mamam na teta do Corinthians há muito tempo. Eu ganho umas camisas aí de vez em quando, que eu gosto das camisas, e tá tudo certo. Agora, vocês não. Vocês é que fazem mal pro Corinthians. Mas muito mal.
diga-se de passagem, de esquecer um título tão importante como esse. E o Corinthians, nessa época, ficou 84 anos sem ganhar um título brasileiro. E vocês aí, que deveriam fazer uma hashtag Rosalá tá fora do Corinthians. Porque ele quer ser presidente de um time que foi campeão brasileiro e que ele esquece o título de campeão brasileiro, que é o primeiro título da história do Corinthians e que, por sinal, é o mais importante em termos de Campeonato Brasileiro. Que ontem foi dia de São Jorge, aqueles que não acreditam, tá tudo certo, não tem problema nenhum e a vida é assim. A gente tem que entender isso. Mostra ali o amigo do Fabiano, como é que chama o amigo do Fabiano? Marquinhos. Marquinho, o Nicolas. Levanta aí, Nicolas, você, filho. Pode levantar, mostra a camisa que você fez, com o número da camisa. Olha lá, olha o moleque bonito, rapaz. Aí a irmã também e a mamãe, que o Nicolas joga na mesma escolinha que meu filho joga, tá? Que é a escolinha da Juventus. E ele, acho que foi, você foi lá no estádio do Corinthians, ele quis fazer, porque ele assiste os donos da bola, ele está junto com a gente. E é assim que faz. E que São Jorge possa abençoar todo mundo. Deixa aí o pessoal aí, Cascão. Essa imagem é nossa. Parabéns, Cascão. Deixa na tela aí para mostrar a imagem do meu timão. Do meu timão. A imagem do meu timão. Tá aí, ó. Parabéns ao meu timão, que tem todas essas imagens. Deixa o som aí, Thiago. Você que é São Jorge também, Thiago. Tá lá. O que você fala do São Jorge do Corinthians, Maravilha? Que o cavalo já foi? Aliás, no outro campeonato, quando o Corinthians estava para ser rebaixado... Vendeu a lança já. Ah, foi embora. Naquela época o cavalo foi embora, São Jorge desapareceu. Eles foram vistos ali na região de Bragança Paulista. Que eles falaram que não dá para ganhar. Porque nem São Jorge acreditava. Olha o Kaká aqui, grande Kaká, meu amigo Kaká. Maravilhoso, incrível. Tá aí o pessoal com o São Jorge. Ele tá rezando. Parabéns ao Gilmar, que fez a estátua incrível de São Jorge. Fez a estátua de Aparecida também, lá em Aparecida, uma estátua maravilhosa de Nossa Senhora da Aparecida, que eu sou devoto dela, de um jeito fervoroso. E também precisa fumar charuto, nós fuma também. Olha o Kaká ali. Ali, já chegou a noite. A noite chegou, deixa a turma aí, mostra aí. Imagens do meu timão. E a gente? Tá aí, né, Cascão? Do meu timão, né, Cascão? A imagem do meu timão aí. Olha lá, deixa os caras. Nós tá quebrado, nós não tem dinheiro. Aí tá o Osmar Stabile, deixa aí o Gilmar. Aí, ó, tá o vice-presidente também, Armando. Então, Armando, esse é o Gilmar, ó, que tá de cabelo ali, foi ele. Ah, ele é o Gilmar, ele que fez essa estátua incrível de São Jorge. Deixa lá agora, tem áudio aí ou não, hein? Parabéns, Tadinho! Grande Goulart, maravilhoso Goulart, um dos grandes corintianos que a gente tem, um dos fundadores da Gaviões. Aí, ó. Tá aí, ó. Olha que imagem. Bonito. Não é lindo isso aí, Fabiano? Lindo. Moriente, o que você pode falar dessa imagem incrível de São Jorge? É o que o Corinthians precisa, né? Muito rico, né? Uma preservação também histórica. O Stabile, que é um grande... canta muito sertanejo, hein? O Stabile é bom de bola também, é um baita do administrador. As pessoas não acreditavam nele. Foi o único presidente dos últimos que não tem nome na polícia, que fez acordos, que pagou contas e que tem salário em dia. Tirou gente, hein? E tirou gente, hein? E tá limpando. E tá limpando. E vai ser o novo presidente do Corinthians. Eu não tenho dúvida disso. Tem a fala dele aí, Cascão, pela central do meu timão ou pelo meu timão? Do Memphis, mas pela central ou pelo meu timão? Quem que é? Deu entrevista pra quem? Pra gente não ser injusto com ninguém. Meu timão também. É o meu timão aí. Vamos trabalhar lá no meu timão. Vamos lá, coloca aí, Cascão, a sonora. Maravilha tava lá. Não, o Corinthians, eu falo desde o início que o Corinthians, se tiver parceiro que consiga pagar os valores pra gente poder dar continuidade, o Corinthians vai receber de bom coração. Dentro do nosso orçamento de hoje, a gente não tem capacidade financeira de manter. Mas a gente procura, sim, parceiros para que viessem e conseguissem realizar, que é um sonho da torcida, que ele continuasse, mas aí eu preciso de parcerias, porque senão eu não consigo manter o compromisso que nós fizemos logo no início, de a gente trabalhar esse ano, que era o ano do curtíssimo prazo. Até coloquei o curtíssimo, é curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Esse curtíssimo prazo está dificultando bastante o nosso trabalho.
porque os compromissos são grandes. Nós tivemos que pagar muitas questões que ficaram do passado, que nós tivemos que cumprir, tem outros para cumprir ainda, tem mais realizações que nós temos que fazer. O Corinthians não tem condições financeiras de manter o contrato, mas tem condições de buscar parceiros. Ó, você vê como uma pessoa é honesta? Exatamente. Então, um cara honesto, um cara dedicado, um cara que tem uma empresa com 500 funcionários. Um cara que ninguém achava que poderia ser, inclusive eu, que eu sou amigo dele há 30 anos, do Osmar Stabile. Eu não tenho condições de pagar o Memphis. Se eu conseguir parcerias, eu posso ficar com ele. Souza, Maravilha, Morientes e Fabiano, 40 segundos para cada um. Essa é a fala de um presidente que sabe a confusão que tem dentro do clube, né? O clube está passando, né? Não é aquele presidente que chega com papel em branco e fala, vou pagar. O André Sanches. Ou outro presidente que chega e fala, tá vindo coisa boa aí. Ele está sendo honesto com o torcedor, olha, vai ter dificuldade, e tem mesmo, porque a parada da Copa tem essa dificuldade de ser atrás de parceiro, mas é isso, é ser claro com o torcedor, para que o torcedor vá a campo e entender o que o clube está passando nesse momento. Morientes. Sinceramente, eu acho que ele vai renovar, né? Até porque faz uma Copa do Mundo ok pela Holanda, vai jogar, volta. Ele, inclusive, tem um pensamento, pelo que a gente apura nos bastidores, de fazer com que o Corinthians ganhe uma projeção ainda maior mundial. Então é um Memphis que pensa no Corinthians pós, eu acho que ele vai renovar. Fabiano. Não, eu gostei da fala do presidente, porque... O que eu mais gostei foi do presidente. Se ele ficar ou não, não é problema meu. Mas o que eu gostei foi do presidente. Agora, eu vou falar. Foi claro, foi honesto, justo, falou o que tinha que falar, sabe, como o Souzinha disse, uma confusão danada lá dentro. Mas o cara foi sincero com o torcedor, cara. É isso aí. E acabou. Porque se ele não ficar é porque não tem dinheiro. Já deve 42 milhões pra ele. Agora, Memphis, se você quer ficar, vai ficar tomando... Joga! Hein, craque? Não, vai ter que diminuir primeiro o salário. Não, agora não. Diminuir 30% quando tiver que renovar. Agora não, agora o salário é dele. Porque renovar, na hora da renovação. Agora o renovar. Agora joga, cara. Você não joga. Vai ficar tomando transfer ban toda vez? Toda hora. Toda hora, um time desse tamanho, por mais que tenha toda a sua... Deve 42 milhões pra ele. E vai dever 42 milhões. Não tem como pagar, né? Não tem como pagar. Não tem como pagar. Não tem dinheiro. Garotinho, já pensou quanto vale o seu sonho? Do Real Parque, aonde o Fabiano saiu, 39 anos de história. Obrigado aqui ao craque Neto. Craque Neto, que sou eu, diga-se de passagem. Q3, parabéns de você ter saído. Quando que você começou lá? Eu comecei lá em 94, né? 95, 96 fui campeão amador. De lá fui pro Nacional de São Paulo. Fui fazer uma peneira lá. Marquei São Vicente? Fiquei 3 anos e meio lá. Aí depois foi pro Atlético Paranaense, aí fui para um time chamado Formosa do Oeste, no Paraná, segunda divisão. Aí o Atlético me viu jogar em 99, último ano de júnior. Jogou muito. E aí eu fui campeão brasileiro e tudo lá, tricampeão paranaense. Você é pequenininho assim, mas foi bom de bola. Não envelhece. Aqui, ó, grupo Só Quem É. Tá aqui, ó, firme e forte. Quando tiver tudo pronto, quando o Band News vazar daqui, a gente vai trazer o Só Quem É numa sexta-feira para tocar umas músicas para nós aí. Vamos dar uma moral pro grupo Só Quem É, junto com nós aqui. Você acredita que com o Garro melhorando, o Yuri Alberto, infelizmente o Kaique machucou o joelho e acaba de ter informação exclusiva dos donos da bola que infelizmente o Vitor Roque vai operar o tornozelo. O mesmo tornozelo. Coisa isso aí. Desse tornozelo dele, melhoras pro Vitor Roque, né? Um cara que sofreu bastante. O tornozelo é duro, hein? Sofreu bastante na chegada dele, depois deslanchou. Bom de bola. Bom de bola. E outro lado, o Kaique também, né? Um achado do Fernando Diniz, um jogador... Vamos lá, deixa eu só falar o que é. Como que chama a contusão? Já tive essa condição dele. Cidesmose do tornozelo, que ela é do ligamento que vem junto com a tíbia, é isso? Conjunto de ligamentos que une a tíbia e a fíbula, que é o antigo perônio. Rapaz, você já teve, Souza? Você teve várias lesões, né, Souza? Quais são as suas? Eu operei braço, ombro, os 2 joelhos, tornozelo, lombar. Fiz prostatite também, que eu tive problema de prostatite. Mas tô dando lapada, hein? Os 2 joelhos e hérnia, um adutor. Tá? Eu também, vou ter que operar a hérnia também. Tirei um do adutor.
E tirou a picanha do olho também. E tirei o Não, Fernando apitirijo. Diniz, você precisa tirar a picanha do olho aí, que você tem um pitirijo aí monstruoso. Pra tirar a picanha do olho, Fernando Diniz. Você tá de brinca pra enxergar melhor. Vamos lá. Qual a ideia do Garro? A gente tem que... 1 minuto. O Garro, 1 minuto pra você, Morientes, da Cazé TV, junto com o Djalminha na Argentina. Não acompanha o Djalminha, hein? Não acompanha. Você acompanhar o Djalminha, você não vai trabalhar. Você nem acorda. Você não acorda, irmão. Tem que acompanhar da maneira certa. Ele é amigo do Scaloni, jogou junto com o Scaloni na La Corunha. Imagina. O Messi é parceiro dele. deu Imagina camisa. só você fazendo entrevista exclusiva na Cazé, juntamente com o Memphis e a Globo não. E o Galvão Bueno não no SBT. Aí você fica grandão. Aí Londrina é pequeno pra você. Eu vou pedir pro Messi mandar um abraço pra você, né? Não precisa Compromisso não. Eu sou firmado. fã incondicional dele, Você mas é pra o mim o craque. Cristiano Ronaldo jogou mais que ele. E falar do Garro, eu acho que o Diniz tem tudo pra recuperar esse moleque. Já tá recuperando. Tá recuperando, voltando a jogar futebol. Futebol confiança. E ele vai retomando aos poucos, acredito muito no futebol do Rodrigo Garro. Você que foi o Que devia ser o 10, tá? Negócio de 10 pro Memphis, eu não Mas concordei. estava no contrato. E aí, Fabiano, em relação ao nosso querido Garro, que nos últimos jogos deu 4 assistências para 4 gols do Corinthians e o Corinthians que fez 5. É simples, Neto. O jogador joga muito. O Garro é um cara que tem muita qualidade, tem um poder de finalização e também um poder no passe, né? Em bola parada também. É um grande jogador. Vamos lá! Só quem é aqui, pessoal, Firme Forte de Cajamar. Aí vocês pegam o Instagram aí do Só Quem É, pra vocês ouvirem os pagodes, o samba aí. E a gente vai pro break e volta já. E daqui a pouco tem Melhor da Tarde, né? Com o Thiago, com a Cris e a Janaína. Janaína, pretona bonita, velho. Neto, tudo certo com você? Seguinte, você sabe que quando é sexta-feira e eu apareço, teremos SFT nesse final de semana na tela da Band e um SFT especial porque teremos o título do Extreme dos Galos interino entre as mulheres. A campeã linear Rose Amorim já está de olho em quem ela vai enfrentar depois da luta entre Maju Leoa e Bianca Vitória. Lembrando que o card principal do SFT nesse final de semana, sábado, começa às 11h30 da noite, ao vivo, na tela da Band, com esse main event entre Maju Leoa e Bianca Vitória, para saber quem leva o título do peso galo interino do SFT Combate Extreme. Valeu, craque Neto! Os pra vocês aí do estúdio. Pra mim é culpa de todo mundo, Cascão. Editor, repórter, diretor, dono da televisão, chefe, líder, quem bota no ar, Twitter. Quando erra todo mundo. Não é uma pessoa. Por isso que a gente tem que ser uma visão ampla das coisas. Quando a gente só acha que um errou, aí a gente é muito individualista. Então as pessoas têm que ter humildade, muitas vezes, de pedir perdão, desculpa. Porque a pior coisa do ser humano é não saber pedir o perdão. Por sinal, o perdão é a melhor coisa. Que se as pessoas querem aceitar Jesus, primeiro se perdoe. E perdoa aqueles que fizeram mal para você. 70 vezes 7. Não é? 70 vezes 7, é mandamento. Então, meu irmão, eu nem sabia. Então, perdão é perdão. A gente perdoa? Não. A maioria do ser humano não perdoa ninguém. Tá de brincadeira. Coloca São Jorge lá, porque nós temos que botar São Jorge. Agora vai. E hoje, meu irmão, é Saravá Agora pra nós vai. ganhar do Vasco. Agora E vai. nós vai ganhar do Vasco. Porque o Vasco é freguês nosso. É freguês do Corinthians. Tá lá, ó. Ó o Kaká. Ei, Kaká. E o Biro, hein, Kaká? Contar as histórias suas, hein, Kaká? Aí com o Biro no Corinthians, aí dentro do carro, hein? Hein? Debaixo das árvores, hein, Kaká? Grande Kaká. Ó, olha lá, todas as pessoas. Que fé, né, Tem que estar assim. No brasileiro tem que estar assim, carregando Olha ela a na fé. mão. E olha a fé. O Brasil. Olha a fé. Verdade mesmo, Souza. Tem que ir lá pra Basílica, tem que ir pra Basílica assim. É, Souza? Tem que ir pra Por causa do Basílica. Corinthians? Por causa do Corinthians. No O Corinthians brasileiro. faz nós sofrer, né? É. O time desgraçado. Olha lá. Quer dizer, Não, mas eu vai amo ajudar. o Corinthians, mas eu sofro. Mas hein? agora vai ajudar. Com o São Pedro aí, na porta do estádio. São Pedro? Não, É São Pedro. Jorge. pô. São Pedro é pra na outro porta. time. Não. É. Com o São Jorge aí, Ah. vai melhorar agora o Corinthians. É mais um torcedor, né? Que vai ficar lá do lado de fora. Não sei se ele vai aguentar. Não sei. Não sei se ele vai aguentar. Esse pelo menos não vai se fugir, entendeu? Não, esse não vai. Vai pra guerra, né, Souza? Esse aí Não, vai esse ficar lá. Esse aí vai ser guerreiro. Esse vai ser guerreiro. Guerreiro, vai Por quê? ficar Os guerreiro. caras fogem, Souza? Tá doido, se eu escutar, ver o Charles jogando, até o cavalo vai Não, se os caras embora. têm que pagar 10 milhões do Charles. E o Guinegão também, hein? Vocês falaram Tá tanto do machucado, Guinegão, ó. hein?
Esse É que foi bem Guinegão no não Brasil. joga nada, não Na joga Copa do nada. Brasil, é juvenil da base, pô. Não, você pode ser Ele da que vem da base. Mas ele pode ser Pô, da você vai base. falar dele, pô. Da base. Você tá de brincadeira. O Guinegão, E o bom Pedro Raul? jogador, Pedro bom Raul, menino, E pô. Pedro Raul? O grande Quem que é Pedro centroavante. Raul? O matador. Vocês Mas têm. esse aí que tinha que estar carregando ali é o Pedro Raul. Não era eles. O Pedro Raul, você que tinha que estar carregando isso aí, não é o Kaká que Esse tinha que estar Carrijo, carregando. esse Carrijo. Você tinha que estar carregando aí. Falei, obrigado, hein? Obrigado, São Jorge. Ai, obrigado. Parabéns a todo Carrijo mundo também aí, ó. tem que tá aí. O Carrijo também Vamos lá, tem que fica quieto, maravilha, você já falou demais também. Não, o Carrijo. O pessoal com a vela aí, muita vela guerreiros, mesmo, hein? os guerreiros. Precisa de vela. Aonde? É vela, 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 vela. E é, tem gente que não gosta de vela. Eu amo vela. Eu acendo vela todo dia. E acendo por Nossa Senhora, para São Jorge. Acendo mesmo. Aí não pode acender vela. A vela é minha. Eu comprei com o meu dinheiro. Eu acendo quanto que eu quiser. Aí o Osmar Stabile, o Gilmar, o Armando, o vice. Tá aí, ó. Rapaz. Agora 2, 3, o quê, Cascão? Subiram com São Jorge já? Levaram a lança. Mentira, Cascão. Verdade? Levaram a lança. O que aconteceu? O cavalo fugiu? Não, não é possível que o cavalo fugiu. Não, o cavalo sortou, é nóis aí, vai Corinthians, obrigado ao meu timão pelas imagens. Um beijo pra Cris, pra Janaína, linda, maravilhosa, pro Thiago, que tá lindo também. Essa imagem é nossa, é São Jorge pra nós.